Esta é a cidade de Zagreb, capital da Croácia. Hoje teremos uma grande travessia, de Zagreb até Split, uma jornada sobre 2 rodas. Tudo começou bem cedo, quando o sol ainda acariciava os telhados de Zagreb e a cidade acordava devagar. No silêncio elegante da praça diante do histórico Hotel Esplanade, nossas motos estavam alinhadas como cavalos inquietos antes de uma longa jornada. Capacetes postos, motores em marcha lenta, aquela vibração inconfundível no peito, o aviso de que algo grandioso estava prestes a começar. Bem-vindos a mais uma aventura. Estou com o Vitor, vamos levantar o voucher. Este é o Museu Tecnológico Nikola Tesla. É de 1954. Ao deixarmos a capital croata para trás, Zagreb parecia nos desejar boa viagem. As ruas históricas, os restaurantes, as torres da catedral, tudo ficava no retrovisor, enquanto ganhávamos a estrada aberta. Saímos pela ponte sobre o lendário rio Sava, importante rio que nasce na Eslovênia e deságua no rio Danúbio, em Belgrado, na Sérvia. A cada quilômetro, a sensação de liberdade aumentava, como se o vento carregasse consigo todas as preocupações do mundo. A Croácia se descortinava diante de nós com montanhas verdes, campos dourados e vilarejos escondidos entre vales. Era como se a própria estrada nos conduzisse a algo mágico.
agora vamos aproveitar o caminho para aprender um pouco da história deste país, a Croácia. Vou tentar resumir um pouco a história da Croácia. A história da Croácia é a história de um povo que nunca desistiu de existir. Primeiro vieram os ilírios e romanos. Depois, no século VII, chegaram os croatas, um povo eslavo que aqui ergueu seus reinos, fortalezas e igrejas de pedra. Sob o rei Tomislav, no ano 925, a Croácia se tornou um reino independente, mas logo teve que sobreviver entre impérios venezianos, húngaros, austríacos e otomanos. Foi parte do Império Austro-Húngaro, lutou nas guerras mundiais e no século XX se viu dentro da Iugoslávia. Portanto, aqui é a antiga ex-Iugoslávia. Até que, em 1991, após séculos de espera, a Croácia declarou sua independência. A guerra foi dura, mas o espírito do povo foi mais forte. Em 1995, a liberdade enfim chegou. Hoje, a Croácia é uma nação soberana, membro da União Europeia, guardiã do Mar Adriático, das cidades medievais, dos telhados coloridos, dos castelos barrocos, das memórias esculpidas por 1000 anos de resistência. E é por isso que cada pedra de Zagreb, cada igreja, cada praça conta a história de um povo que preferiu lutar a desaparecer. Bem-vindos a Zagreb. Em algumas horas, chegamos ao coração azul turquesa do país, o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Nada no mundo nos preparou para isso.
Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, fundado em 1949. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Lagos empilhados como espelhos naturais, trilhas suspensas sobre a água, cachoeiras explodindo em 1000 fios brilhantes, o som da natureza ecoando como uma sinfonia antiga. Caminhar por Plitvice é entrar num reino encantado, onde a cor da água parece saída de outro planeta. Ali paramos, respiramos fundo e entendemos o privilégio daquele instante. Estávamos diante de uma das paisagens mais bonitas da Terra. E quando o sol toca esses lagos, Plitvice não brilha. Plitvice sonha. Existem lugares que não parecem feitos para serem vistos, mas sim para serem sentidos. Plitvice é um deles. Diante de nós surge um mundo que parece pertencer a outro planeta, um lugar onde a água cria escadas, onde as florestas guardam segredos antigos e onde o silêncio é quebrado apenas pelo som das cachoeiras. Este é Plitvice, o parque mais antigo da Croácia, moldado pela natureza durante milhares de anos. Seus lagos mudam de cor, suas cachoeiras se transformam a cada estação. E cada trilha é um convite para caminhar dentro de um sonho vivo. Plitvice não é apenas um parque, é uma obra-prima da natureza croata. Aqui, a natureza não apenas existe, ela conversa com você. Em cada queda d'água que explode em luz, em cada lago que muda de cor como se respirasse, em cada árvore que se curva sobre a passarela de madeira, protegendo o viajante como um guardião silencioso.
Enquanto caminhamos por essas trilhas, entendemos por que este lugar é considerado sagrado. Não por religião humana, mas pela fé que nasce quando percebemos o quanto somos pequenos diante de tanta perfeição. A água que desce dessas montanhas vem caindo há milhares de anos, moldando rochas, criando caminhos, desenhando o impossível. Cada degrau de travertino, cada reflexo verde esmeralda, cada névoa que sobe das cachoeiras é um lembrete de que a natureza tem sua própria paciência e a sua própria poesia. Os lagos não surgiram de uma vez. Eles se formaram ao longo de milhares de anos, graças à ação da água rica em calcário que deposita travertino, que é uma rocha porosa, criando barreiras naturais. Essas barreiras sobem lentamente, criando degraus. E sobre esses degraus nascem quedas d'água. Ou seja, as próprias cachoeiras constroem as próximas cachoeiras. É um processo vivo. O parque está sempre mudando. Agora estamos na Portaria 3, nas trilhas do Lago Superior. Nas trilhas do Lago Superior, o mundo desacelera. Cada passo revela novas águas, novas luzes, novos sons. Aqui a natureza parece respirar ao nosso lado, tranquila, profunda e eterna. Seguir essas passarelas é como caminhar por dentro de um sonho vivo, onde cada curva aguarda mais beleza do que a anterior. Do alto de Plitvit, junto à Portaria 3, descobrimos que a verdadeira viagem começa quando deixamos a alma caminhar primeiro. E foi neste lugar, após uma informação incorreta, de que o caminho a pé, contornando todo o lago, seriam de apenas 15 minutos, se transformaram em mais de 2 horas. É quando a gente se perde. E foi aqui, entre o verde infinito e as águas silenciosas de Plitvit, que nós nos perdemos. Não por falta de placas, mas porque algumas trilhas nos chamam mais pelo coração do que pelo mapa. E quando tentávamos descobrir o caminho certo, percebemos uma verdade simples. Às vezes, é preciso se perder para sentir o lugar de verdade. Imaginem um bosque natural maravilhoso aqui na Croácia, Parque das Cachoeiras, lindo demais. E por ser o único no mundo, o parque entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade da Unesco em 1979.
O que torna este parque tão especial? Eles são 16 lagos interligados, organizados em 2 conjuntos. Os lagos superiores, que são muito maiores e mais profundos, e os lagos inferiores, que são mais azuis e com penhascos calcários. O parque conta com mais de 90 cachoeiras, algumas com quase 70 metros de altura. Este lugar não é apenas um parque, é uma obra-prima da natureza croata. Nos perdemos, sim, mas cada desvio nos mostrou uma cachoeira nova, um reflexo diferente do céu e aquela sensação de aventura que nenhuma rota planejada poderia oferecer. Em Plitvice, até quando a gente se perde, a gente se encontra. Quem visita este parque não volta o mesmo, porque em algum momento, entre uma cachoeira e outra, o coração entende que a vida também é assim, feita de quedas, quedas e quedas, até que um dia você se torna um lago. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. E finalmente começamos a encontrar a saída. Depois de trilhas intermináveis, curvas que nos levavam a lugar nenhum e risadas nervosas no meio da floresta, finalmente encontramos a saída de Plitvice. Primeiro pela Portaria 2. Pegamos um barco até encontrar a Portaria 1. Saímos do parque cansados, suados e perdidos, mas com a alma renovada. Porque em Plitvice não existe um caminho errado. Existe apenas a trilha que leva até quem viaja com você. Como é gostoso se perder no lugar certo. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Mas toda a grande aventura continua. Depois de horas explorando aquele paraíso, voltamos às motos e o ronco dos motores se misturou ao eco das quedas d'água. Seguimos viagem rumo ao sul, atravessando montanhas e vales que aos poucos revelaram o brilho do mar Adriático no horizonte. Aqui foi um território de fronteiras e batalhas. Nos tempos antigos, a região de Plitvice era habitada por tribos ilíadas e depois pelos romanos. Durante séculos foi área de disputa entre croatas e otomanos. No século XIX, virou refúgio de florestas virgens e comunidades isoladas de montanha. Já em 1949, tornou-se um parque nacional. Já em 1991, tivemos a Guerra da Independência da Croácia. Plitvice foi cenário do primeiro confronto armado de Guerra da Independência croata e foi chamado de Domingo Sangrento de Plitvice, em 31 de março de 1991. A região ficou numa zona militar até o fim da guerra, sendo reaberta completamente ao turismo no início dos anos 2000.
Bem-vindos a Split, Croácia. A chegada a Split, no fim do dia, foi simplesmente inesquecível. A cidade romana surgia iluminada por um pôr do sol dourado que tingia o mundo de alaranjado. A jornada do dia havia terminado, mas algo tinha mudado dentro de nós. Em Zagreb, começamos como viajantes. Em Plitvice, nos tornamos parte da natureza. Em Split, chegamos como quem completa uma epopeia. Uma aventura sobre duas rodas. Uma estrada que se transforma em memória. Um país que fica marcado para sempre na alma. Bem-vindos a Split, Croácia. As muralhas do Palácio Diocleciano brilhavam como fogo, e o mar calmo refletia as últimas luzes do dia. Ali, à beira-mar, desligamos as motos e permanecemos em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque certos momentos só podem ser sentidos. Split, Croácia, inesquecível.